terceiro ano de comunicação social, está dentro do rádio e TV. Vou falar um pouco sobre a cultura japonesa, né, como o próprio, né, a ascensão da língua é uma cultura mal compreendida. Por que mal compreendida? A gente tem a língua vai lembrar um pouco, vai ligar um pouco à criança, né? A questão da criança, que geralmente quem consome, assimila esse tipo de cultura é a criança ou o adolescente. Só que nós temos uma tendência de dizer que a criança, na maioria das vezes, ela não está preparada para poder assimilar o que ela está vendo pela televisão, que ela não tem esse conhecimento. Daí, a Regina Duarte, né, Rosária Duarte, ela é autora, na verdade, organizadora do livro que foi feito através de uma pesquisa chamada pelo Grupo M, onde, a propósito do princípio, eles queriam apenas saber do estado do Rio, de Minas Gerais, uma pesquisa, o que era a televisão para essas crianças. Então a pergunta era, o que era a televisão? E teve criança que desenhou, criança que respondeu, e em cima disso a pesquisadora conseguiu comprovar que a criança não é simplesmente um alvo fácil, como a gente costuma dizer, que a agulha hipodérmica ela vai lá e assimila tudo que está jogando. Ela tem sim conhecimento do que ela assiste, do que ela assimila. E para a criança, o fato da televisão, ela vem várias coisas, tem o bem e o mal, como estava no slide anterior, ela consegue assimilar o que seria tudo isso. Só que o que acontece? Nós vivemos, desde o começo, nós somos acostumados, para o princípio do advento da televisão, com a cultura norte-americana. E geram vários preconceitos, certo? Como o professor acabou de brincar no anterior, a questão do preconceito próprio do linguístico dentro do Libras, né? O que acontece? No inglês, no anime, por exemplo, para a cultura japonesa, não diz assim, é só o que a gente produz. É todo o desenho vinculado na televisão, que ganha movimento, né? E tanto que vem da palavra anime, animation, certo? Que é usado desde a década de 50. Só que o que acontece? Nós não temos essa cultura de produzir os próprios desenhos. Atualmente, não posso nem dizer isso, que tem 3 desenhos hoje na TV fechada que são produzidos por brasileiros. Mas lá eles têm toda essa preocupação, desde pequeno, trabalhar isso com a criança, de construir valores na criança. O que acontece? Quando assimilamos fora disso, qualquer coisa que a gente assimila fora do contexto, a gente acaba marginalizando, ou dizendo que não presta, ou dizendo que vai deturpar a realidade. E para o japonês, não. Eles começam desde pequeno a trabalhar os valores na criança, através de todos os segmentos midiáticos, não só o anime. Porque o anime, na verdade, ele veio como base do mangá, que é as revistas japonesas. Um ou outro surge fora desse contexto, que é a adaptação do mangá para a televisão. Vou citar um exemplo aqui de Digimon, que veio de um jogo de televisão, de videogame. A questão do super-herói. Nós temos aquela questão de assimilar os super-heróis americanos, e para eles não trabalham essa questão de super-herói como um ser extraordinário que vem de outro espaço, vamos dizer assim, né? Às vezes de outro planeta, de outra galáxia, não. Para eles, o super-herói é alguém normal, que luta, batalha para conseguir seus ideais. É lógico que existem umas certas diferenças, não posso generalizar, porque existe sim super-heróis de outros planetas, tudo, mas todo um contexto social, que a cultura deles, né, a questão das crenças deles. Daí, só para poder dizer na questão da massificação. Quando a tendência da gente conhecer alguma coisa, ser novo, a gente se chocar. Somos acostumados desde o advento da televisão, como, por exemplo, o Pica-Pau. O Pica-Pau foi o primeiro desenho a passar na televisão brasileira. O que acontece? O que a gente assimila de Pica-Pau e alguns desenhos até da Disney, para a gente não choca. Simplesmente vai lá assimilar. Não, é Disney, não vou falar nada. Mas se pega outra cultura, já é diferente, a gente não tem esse conhecimento, a gente vai marginalizar. Não, passa tal coisa. Vou dar um exemplo bem legal aqui. Naruto mostra a questão do tabagismo. Certo?
marginalizado. Imagina, o cara fuma toda hora e tal. Agora a gente pega um desenho no Pato Donald, produzido pela Disney, certo? Em que os 3 sobrinhos dele tentam roubar a caixinha, né, o cofrinho deles, para comprar um presente para o tio Donald, certo? Isso seria uma caixa de charuto. Qual é o castigo do Donald? Faz todos eles, os 3, fumarem um charuto até o final, quase morrendo, sufocado, e depois vê o bilhetinho, né, para o querido tio Donald. Então você vê que na Disney também tem essas coisas. Só que a gente, nós, como fomos acostumados com a cultura norte-americana, não fazemos isso, nós assimilamos essa tendência. Daí eu falo do politicamente incorreto. Nós somos tão acostumados a assimilar a cultura norte-americana que a gente assimila até mesmo que é lixo para eles. A maioria dos desenhos norte-americanos que a gente assimila hoje, uma boa fase da questão do pica-pau, da questão do Tom e Jerry, e da questão do Pernalonga, são considerados dentro dos Estados Unidos desenho politicamente incorreto, porque eles tratam o tabagismo, a questão da violência. Tanto se, não sei se você, só por recordar, tem uma versão do Tom e Jerry que aparece que é só os dois são inimigos mortais. Já a versão mais recente, certo? Os dois são amigos que vivem em confusões. Por quê? Era politicamente correto você pregar a rivalidade daquela forma nos Estados Unidos. Então foi refeito, foi proibido nos Estados Unidos. Mas nós assimilamos como uma coisa totalmente natural. Mas quando a gente vai lá e coloca, por exemplo, um desenho japonês, nossa, é violento, nossa, tal coisa. Então aí está o preconceito em cima. Só que esse preconceito gerado acaba gerando, a gente fica, daí eu volto na questão da criança. Para a criança existem 2 tipos de violência, de acordo com a autora que eu citei no começo, a Rosália Duarte. A violência real, certo? Que é aquela que ela assimila no jornalismo, certo? E a violência de mentira, o que seria o que ela assimila nos desenhos. Só que dentro dessa violência de mentira, ela sabe o que é certo e o que é errado. Certo? Agora eu pego, por exemplo, um fato falho da portaria 1220, que veio aí para poder autoclassificar, porque não se pode falar em censura, certo? A questão do horário para a criança assistir. O jornalismo, de acordo com o Código Civil, não pode sofrer nenhum tipo de censura. Aí você pega um horário livre que a criança está assistindo, pega até o caso, era um caso legal, mas eu vou pegar um pouco mais atrás, da menininha Nardone. Você pega em pleno horário, de 1h30 da tarde, criança assistindo televisão, um gordo jogando a boneca, simulando como se a criança fosse jogada. Então aquilo para a criança choca. O que ela vê no desenho não choca, porque ela sabe tipo, o que é real, o que não é. Só que somos superprotetores de achar que a criança não está preparada para isso. A cultura japonesa, ela não está de hoje, que ela veio simplesmente estar dominando, certo? O mundo. Ela vem lá de trás. Ela começou, por exemplo, com o Godzilla. Depois, aqui no Brasil, por exemplo, ela assimila o Godzilla, toda a saga do Ultraman, o Astro Boy, que é um fato interessante, o bonequinho está aqui em cima. O Astro Boy é um dos próximos filmes a ser divulgado, né, agora no cinema. Ele está sendo refeito, a versão mais recente, em 3D. Só que o interessante é que esse dia eu fiz a pesquisa, eles não citam o autor do Astro Boy. E esse autor foi quem massificou a cultura japonesa no mundo todo, através do Astro Boy e um pouco mais para frente com a Princesa e o Cavaleiro. No Brasil, nós já tínhamos assimilado várias coisas em aspecto de cultura japonesa, mas na década de 90 ganha-se então um ênfase bem grande com os Cavaleiros do Zodíaco, que seria basicamente a minha pesquisa. Já eu vejo no termo técnico Cavaleiros do Zodíaco, eu queria só voltar aqui. Os Cavaleiros, daí, o meu trabalho eu tive como base os 10 mandamentos da TV de acordo com os pais, o que seria bom. Não era tempo de falar tudo, mas tipo, entre os mandamentos está que ele tem que gerar curiosidade. A cultura japonesa, por exemplo, na década de 90, lançou o hábito da leitura na criança e no adolescente com a revista Herói, que num dos exemplares que trazia o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, que na época era o auge, mais de 450 mil exemplares. Então por aí você vê a questão da criança lendo e procurando alguma coisa, esse conhecimento. A questão de conformação de valores, o desenho ele mostra a compaixão, ele mostra a amizade, a família, a solidariedade. Ele não se faz apelativo, embora use a violência.
Porque a todo momento essa violência no desenho ela é contextualizada e ela é questionada por um dos personagens. Daí a questão da autoestima. O que eu quero dizer, para finalizar, seria o seguinte: a cultura japonesa, quando dentro do padrão deles, existe o desenho que vai falar sobre a sexualidade.